Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje a gente vai falar de uma aula muito boa, progressão aritmética. Pessoal, quando a gente fala de progressão aritmética, a gente sempre está falando de umas coisas simples que a gente faz constantemente no nosso dia a dia. Sempre trabalhar com soma, tá? Um exemplo, a gente sempre brinca com os números ímpares e com os números par. A gente trabalha de sequência. Muita gente não vê, não percebe, mas a gente sempre está trabalhando com a PA constantemente. Ou seja, no escritório, na sala de aula, em casa, no trabalho, em vários lugares. Por quê? Temos aí um exemplo prático. No escritório, a pessoa chega, põe a mão na cabeça e diz: rapaz, eu tenho tantos papéis aqui, eu tenho que fazer esse trabalho aqui nessa sequência. Então vamos lá, depois desse aqui, aquele, depois desse papel aqui, esse outro. A gente pensa que não, mas a PA está ali dentro, a progressão aritmética está ali. Mas que a gente não perceba, está no escritório. Também está em casa, nos afazeres, você pensa, eu vou fazer uma coisa, tenho que fazer outra. Então, a PA também está no nosso dia a dia em casa. Está na sala de aula, na parte do conteúdo, as definições, tá? Como também está num passeio, você está passeando num parque, alguma coisa. Hoje eu vou ver aqui, vamos fazer aqui uma barra. Aí você chega lá numa barra, 1, 2, 3, 4... Não, depois, quer dizer, tudo que você vai fazer na sequência vai estar ali, tá? A PA também se expande para vários lugares. Não é só aquele momento de sala de aula, como muita gente pensa. Tudo bem? Então a gente vai dar uma olhada aqui agora no slide para melhor explicação. Então agora vamos para a parte técnica. A progressão aritmética é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença constante é chamada de razão da PA. Sendo assim, a partir do segundo elemento da sequência, os números que surgem são resultantes da soma da constante com valores do elemento anterior. As progressões aritméticas podem ser apresentadas um número de determinado termo, certo? A PA, ela pode ser finita, tá? Ou um número, seja infinito, de termos. Nesse caso aqui, nós vamos ver aqui, número determinado de termos. Então isso que eu vou dizer que a minha PA é infinita. Ou um número, tá? Infinito de termos quer dizer que a minha PA é infinita. Então vamos ver aqui um exemplo aqui fácil. Uma PA, no caso aqui, quando ela é infinita, nós temos aí uma sequência de 4, 7, 10, 13, 16. Ou seja, a minha sequência aí é de 3 em 3, certo? Só que ela tem aí uma definição para o infinito, tá? Porque ela não para ali, depois da vírgula ela continua. E quando uma sequência é finita, nós temos aí, olha, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Parou aí. Então aqui quer dizer que a minha PA, ela é finita. Tudo bem? Então olha só, cada termo de uma PA é identificado pela posição que ocupa na sequência. E para representar cada termo, utilizamos uma letra, tá? Normalmente a letra A, seguida de um número que indica a sua posição na sequência. Vejamos aí um exemplo, tá? Por exemplo, o termo A4 na PA, observe aí que na PA nós vamos ter o 2
4, 6, 8 e o 10. E o número 8, pois é o número que ocupa a quarta posição da sequência, certo? Então observa aí, que nesse exemplo aí, o A4, tá, nessa PA aí, é o número 8, porque ele é quem ocupa a quarta posição, que é o A4. Então vamos lá. Continuando. A classificação de uma PA. De acordo com o valor da razão, as progressões aritméticas são classificadas em constante, crescente e decrescente. Quando é que ela é constante? Quando a razão for igual a zero. Por exemplo, nós temos aí uma sequência só de 4. Sendo assim, a minha razão aí é zero, certo? Não tenho como ter uma razão aí. Então, nesse caso aí, sempre vai ser zero, porque toda numeração que vai estar aí vai ser única, tá? Quando ela é crescente, é quando a razão for maior, tá? Observe que lá no 4 ele não tem nenhum acréscimo, nem decresce, nem cresce. É constante, é só um número, então não vou ter razão. Já no segundo, que é crescente, nós vamos ter razão, tá? A razão é quando for maior do que zero. Então, qual é o primeiro elemento aí maior do que zero? O 2. Tá? Porque eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10. Sendo assim, a minha razão aí é o número 2. E se ela for decrescente? Opa, se ela for decrescente, é legal. Quando a razão for decrescente, for menor do que zero, porque ela é decrescente, olha aí, ó. Quem é um número abaixo de zero, quando ela for decrescente? Nesse caso aí, o primeiro número, certamente a gente sabe que é o menos 1, mas o que apareceu aí foi o menos 5, então a minha razão aí é o menos 5, certo? Então vejamos aí a fórmula do termo geral. Tendo isso aqui, pessoal, essa fórmula, você resolve uma PA em qualquer circunstância. É só lembrar dessa situação. O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Lembra-se que o AN tá explicadinho aqui embaixo. Ó. O AN é quem? É o termo que queremos calcular, certo? O AN é o termo que queremos calcular. Quem é o A1? É o primeiro termo da PA. É aquele primeiro número que aparece, que a gente viu aqui, ó. Olhem nesses parênteses. No crescente e decrescente. No crescente, o primeiro número que aparece, o 2. Então, ele é o A1, certo? Quem é o N? O N é a posição do termo que queremos descobrir. E a razão é a que a gente quer saber. Tudo bem? Então vamos lá. Aliás, lembrando, a razão é o 2 ali, tá? O A1 nós vamos descobrir agora. Então olha só, agora a gente vai ver o termo geral de uma PA. Ou seja, olha aí, o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, pessoal, quando a gente vê isso aí, essa é a fórmula geral. Tudo bem? Então, vamos ver o que significa cada um. O AN é o termo que queremos calcular, certo? O A1 é o primeiro termo da PA. O N é a posição do termo que queremos descobrir. E a razão é o que a gente falou agora há pouco, tá? Nesse caso aqui, dos números crescentes, que é o 2. Então aqui a gente já sabe aonde está a razão. Como a razão de uma PA é constante, podemos calcular seu valor a partir de quaisquer termos consecutivos. Tudo bem? Então vamos aqui. Nesse caso aqui nós também temos a soma dos termos, que é a segunda fórmula, tá, da PA.
Para encontrar a soma dos termos de uma PA finita, basta utilizar a fórmula. Sn é igual a 1 mais AN vezes N dividido para 2, onde temos aí o significado de cada um. O meu Sn é a soma dos N primeiros termos da PA, o A1, primeiro termo da PA, o AN ocupa a enésima posição na sequência, certo? É um termo na posição N. E o N é a posição no termo, tá? É a posição do termo aí que a gente está querendo. Então, nesse caso aqui, nós vamos aqui para um exemplo clássico, fácil da gente ver. Calcule o 10º termo da PA. Então, olha aí, nós temos aí 4 números, 26, 31, 36, 41. Bem, do 26 para o 31 dá 5. Mais 5, 36. Mais 5, 41. Qual é o 10º termo? É fácil. Temos aí várias maneiras de resolver. Vamos ficar na parte técnica. Primeiro devemos identificar, tá? O A1. Quem é o A1 aí? O 26. Quem é a minha razão? 31 menos 26 é igual a 5, porque a gente sabe que é de um para o outro. E o N aí é o 10, porque é o que a gente está pedindo aí. Calcule o 10º termo, certo? Substituindo todos esses valores, nós vamos usar aquela fórmula, onde vai ficar o AN vai ser A10, que é igual o A1, vai valer 26, mais o N vai valer 10 menos 1, e o R vai valer 5. Então aí a gente tem 26 mais 10 menos 1 é igual a 9 vezes 5. O A10 é igual a 26 mais 9 vezes 5, 45. 45 mais 26 é igual a 71. Portanto, aí eu sei que o meu 10º número aí, tá? O meu 10º termo vai ser 71. Nós temos aí também o exemplo 2. O preço de uma máquina nova é 150 mil. Com o uso, seu valor sofre uma redução de R$ 2.500 por ano. Sendo assim, por qual valor o proprietário da máquina poderá vendê-la daqui a 10 anos? Então, olha aí. O problema, nesse caso aí, indica que a cada ano o valor da máquina sofre uma redução de R$ 2.500. Logo, no primeiro ano de uso, seu valor cairá para R$ 147.500. No ano seguinte, será de R$ 145 mil. E assim por diante. Percebemos, então, que essa sequência forma uma PA de razão igual a menos 2.500, tá? Usando isso aí na fórmula, nós vamos ter, observe aí, o A10 é igual a 150 mil mais 10 menos 1 vezes menos 2.500. 150 mil menos quanto? 10 menos 1 é 9. Não é isso? Menos 2.500 vezes menos 2.500 vai dar menos 22.500. Ou seja, 150 mil menos 22.500 vai dar 127.500. Então, observe aí que de 150 mil menos 22.500, ele perdeu bastante. Portanto, aí, no final de 10 anos, o valor da máquina será de R$ 127.500. Então, observe, pessoal, que nesses casos, a gente pode ver que tem uma grande diferença, né? Agora, vamos dar uma olhada aqui em um exercitando. Encontre a soma
de todos os números pares, tá? De 2 até 100. É fácil. Olha aí. Sabemos que o A1 é igual a 100. Além disso, sabemos que o AN é igual a 100 também. E de 1 até 100 existe 100 números, sendo que a metade deles são pares. Então, de 1 até 50 existe 50 termos. Logo, N é igual a 50, certo? Então, aí nós temos o SN é igual a 2 mais 100 vezes 50 dividido para 2. Então, nós temos aí 102 vezes 50 dividido para 2. 5.100 dividido para 2, o meu SN aí é igual a 2.550. Certo? Então, a gente pode ver, pessoal, que nesse caso é fácil da gente ver a soma e os termos da PA. Não tem muita dificuldade. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.